Meus queridos e queridas em Cristo Jesus, bom dia, graça e paz seja com todos. Estamos nesta manhã de domingo, como de costume, ministrando a nossa escola dominical. Não podemos estar no templo, mas estamos aqui online para anunciar, o estudo da escola dominical. Eu acredito que você é acostumado com esse horário e não podia ser diferente, não é verdade? Então, desde já, um abraço para você, que o domingo, este domingo, seja bênção em sua vida e na vida de toda a sua família. Hoje nós vamos estudar a nossa lição com o tema ou título: Cristo é a nossa esperança. Amém? Cristo é a nossa esperança. Nós vamos ter como texto base a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, de 1 até o 19. É interessante a gente ler um trecho grande da Bíblia. Grande não, né? Um trecho bom, digamos assim. Porque nós não podemos basear um estudo em um versículo, em 2 versículos. Mas nós devemos basear o estudo em uma quantidade boa de versículos para entendermos o que realmente a Bíblia nos fala. Então, o tema da mensagem é: Cristo é a nossa esperança. Amém? Então, abra sua Bíblia no capítulo 15, versículo de 1 até o 19. Então, é interessante você estar aí com sua Bíblia para entender, ler e entender a lição. Amém? Você que está chegando, tira um tempo agora. É breve, a lição é breve, para você entender um pouco também da palavra do Senhor. Então, capítulo 15, versículo de 1 até o 9. Amém? Estou vendo que o Júber já está assistindo. Deus abençoe sua vida, Júber, juntamente com sua família. Então, capítulo 15 da palavra, vamos iniciar no versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, venho lembrar-lhe o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim como eu a preguei a vocês, a menos que também crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive. Porém, alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos.
Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos, e assim vocês creram. Ora, se o que prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que morreram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Até aí, meu querido. O versículo 19, guarda ele, memoriza ele. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Aleluia! Glória a Deus. Amado, eu quero começar com uma pergunta para reflexão. Existe vida após a morte? Será que a morte é o fim de tudo ou apenas o começo de uma nova vida preparada por Deus? Percebam? Sabiam que esta pergunta é muito polêmica? Você sabia que esta pergunta ela deixa um sinal de interrogação na vida de muitas pessoas? Existe vida após a morte? Será que a morte é o fim de tudo ou apenas o começo de uma nova vida preparada por Deus? Essa pergunta sempre fizeram parte da história do ser humano. A humanidade sempre fez esta pergunta a si mesma. Pois o ser humano, ele tem dentro de si o desejo pela imortalidade. Vocês sabiam disso? O ser humano, ele tem sempre o desejo pela imortalidade.
A gente percebe isso na televisão, nos filmes de ficção científica e muito mais. Então o ser humano, ele não quer morrer. Ele queria viver eternamente. É o desejo de muitos. Quando ficamos doentes, o que fazemos? Corremos ao médico em busca de um remédio para curar. Vocês estão vendo nesses tempos atuais esse vírus aí esparramado que está assolando toda a humanidade? Todo mundo enclausurado, todo mundo isolado dentro de suas próprias casas. Tem pessoas que estão indo à loucura por medo de pegar o vírus e morrer. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Você sabia que o ser humano foi criado para a eternidade? Não era para Adão e Eva ter morrido. Deus criou Adão e Eva para viver eternamente. Mas a desobediência e o pecado fizeram com que eles se transformassem em meros mortais. Amado, olhando para o texto que lemos, Paulo ele está respondendo justamente a essas questões para a comunidade de Corinto. Você percebeu o que nós lemos? Existem na comunidade algumas pessoas que não acreditavam na ressurreição. É diferente do nosso tempo? Você pensa que é diferente do nosso tempo? Tinham pessoas dentro da igreja que não acreditavam na ressurreição. Havia os saduceus, e por isso questionavam a vida eterna. Questionavam a vida eterna. Diante dessa manifestação, o apóstolo Paulo ele começa a ensinar a igreja de Corinto e a nós que estamos estudando a palavra. Ele quer nos ensinar a respeito do fundamento da fé cristã. Através da ressurreição de Cristo Jesus. A base da pregação do apóstolo Paulo estava em afirmar que Cristo morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos. Está no versículo 3 e 4. Sendo assim, ele precisava deixar claro que se a fé na ressurreição não existisse, não haveria cristianismo. Não haveria cristianismo. Paulo, ele afirma que se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressurgiu. Entende isso, meus irmãos? Se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressurgiu. Paulo termina o seu discurso dizendo: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos
os homens. Somos os mais infelizes de todos os homens. É o que ele fala. Pois a esperança em Cristo vai para além. A esperança em Cristo vai muito além da morte. Meus queridos e queridas, precisamos entender isso. A nossa esperança vai muito mais além da vida. A salvação é para a eternidade com Ele. Não há sentido para a fé cristã, meu querido, sem a esperança de vida eterna em Jesus. Se você não crê na ressurreição, se você não crê que Cristo morreu e ressuscitou, é vã sua fé. O que você está fazendo sentado num banco de igreja cristã? Entende isso? É muito profundo. Por isso que é importante, meus queridos, escola dominical. Por isso que é importante estudar a Bíblia. Porque vemos muitos falatórios. Vemos muitos assuntos que não tem nada a ver com a ressurreição de Cristo. Meus queridos e queridas, nós vivemos um tempo em que o imediatismo, vivemos um tempo em que o individualismo tem dirigido a vida da maioria das pessoas em nossa sociedade. Isso é uma verdade, é algo, é fato. E a ênfase vivida hoje em muitas igrejas, dentro do cristianismo, a ênfase é o aqui e agora. Muitos não estão pensando na eternidade. Não estão sendo pregados nos púlpitos a respeito da eternidade. Tudo é pautado no aqui e agora. Meus irmãos e irmãs, há uma busca desenfreada e egoísta por coisas materiais. Uma busca incessante por coisas materiais que não tem fim. Muitos estão ligados em bens materiais. Muitos estão ligados no aqui e agora e esquecem da eternidade com Deus. Esquece que um dia nós morreremos e então, como será? Como será? Meus irmãos, se nós ficarmos em cima desse pensamento, a nossa atenção vai ser roubada para aquilo que mais importa. Aquilo que mais importa para nós vai ser roubada, que é a salvação, que é a eternidade em Cristo Jesus. Meus irmãos e irmãs, eu quero dizer uma verdade. Como igreja, nós estamos vulneráveis. Estamos vulneráveis como igrejas. A única influência também é sermos tentados a esquecer de que nossa esperança maior está em Cristo Jesus e a vida eterna com Ele. Entendam isso. Não podemos deixar que este mundo nos influencie. Não podemos viver influenciado pelas coisas deste mundo. Porque o que importa é a vida eterna com Cristo. Nós temos uma esperança e ela está depositada em Cristo. A nossa esperança está depositada nas promessas que Deus tem
para todos nós. Meu amado, minha amada, o discípulo e a discípula de Jesus não pode transformar sua vida cristã na busca de bens materiais. Veja o que fala Mateus capítulo 6, 19. Veja o que fala Mateus capítulo 6, 19 até o 21. Mateus, o Evangelho de Mateus, ele é bem enfático, ele é usa uma ênfase muito forte quando se fala isso. Meus amados, minhas amadas, obviamente que Deus nos abençoa e nos faz prosperar. Isso é a lógica. Deus, ele nos abençoa, Deus nos faz prosperar. Não podemos ficar ligados em coisas e esquecer da vida eterna. Meus irmãos e irmãs, essas bênçãos não são só bênçãos materiais que Deus tem para nos dar. Não são somente bênçãos materiais, são bênçãos físicas, bênçãos emocionais, bênçãos espirituais. Isso Deus tem para nos dar. O que adianta? Eu não estou aqui pregando a prosperidade da miséria. Não, nada disso. Deus, ele pode sim nos abençoar com coisas materiais, mas também vai nos abençoar fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Na carta aos Hebreus, capítulo 6, 19, o autor de Hebreus, ele fala que a esperança em Deus é a âncora da alma. A esperança em Deus é a âncora da alma, que é segura, que é firme e que nós devemos segurar com firmeza. Essa esperança na glória futura nos faz viver esta vida em alegria. E assim, gratos a Deus por tudo que Ele nos dá. Deus tem te dado saúde, Deus tem te dado uma família, Deus tem te dado um teto para você se esconder, Deus tem te dado alimentação, Deus tem te dado saúde, Deus tem te dado um emprego, Deus tem te dado a esperança da vida eterna. O que você quer mais? O que você quer mais? Meus irmãos, o ser humano, ele é ingrato. O ser humano é ingrato para com Deus. Nunca está contente com o que Deus dá. Sempre quer mais. Sempre quer mais. Amados, amadas, o fundamento da fé cristã está na ressurreição de Cristo. É o fundamento da fé cristã. Se você não crê na ressurreição, é vã a sua fé. É vã a sua fé. O fundamento da fé cristã está baseado na ressurreição de Cristo. O discípulo, a discípula de Jesus, ela precisa crer na vida eterna. Ela precisa aguardar a promessa do viver com Deus, do viver a eternidade com Deus. É uma verdade bíblica. Não podemos deixar com que os ensinamentos do mundo tirem nosso olhar das coisas eternas. Não podemos deixar que o mundo, os ensinamentos do mundo venham nos influenciar a pensar somente nas coisas materiais. Não podemos fazer isso.
A verdadeira alegria do discípulo e da discípula é saber que Jesus é a esperança, que Jesus é a nossa esperança, que é Jesus que vai nos levar a viver eternamente. Amado e amada, a esperança na vida eterna precisa nos levar a uma postura diferente do mundo. O nosso viver tem que ser diferente do mundo. Entendam isso. A nossa postura, ela precisa ser diferente do mundo em que vivemos. Essa esperança, ela deve nos motivar a promover os valores eternos de Deus. Nós precisamos, irmãos e irmãs, semear neste mundo os valores cristãos. É uma verdade que nós não podemos negar. Os valores cristãos estão baseados nas nossas relações com as pessoas, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo. Meus queridos e queridas, os nossos sonhos, as nossas atitudes, elas devem estar pautadas em Deus, não nas influências deste mundo. Nós somos agentes do reino de Deus. Você é agente do reino de Deus. Você deve promover a paz. Você deve promover a alegria na vida de outras pessoas. Amados, devemos procurar viver neste mundo, um mundo de tantas maldades, um mundo preconceituoso, um mundo que já está à beira de um juízo final. O mundo está à beira de um juízo final e nós precisamos nos preparar para viver a vida eterna com Deus. Meus irmãos e irmãs, precisamos buscar promover a justiça. Precisamos promover a paz aonde chegarmos. Ah, meu amado. Ah, minha amada. No mundo de hoje, nós percebemos que o mal tem imperado. O império do mal tem se alastrado cada vez mais. A vida das pessoas tem sido trevas. Isso tem muito a ver. Há muitas guerras, muitas doenças, terremotos, maremotos, tragédia de todas as espécies, tragédia de todos os tipos. Essa é a realidade do mundo em que vivemos. Apocalipse, capítulo 21:4 diz que a morte não existirá mais, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Guarda aí este versículo, capítulo 21:4 de Apocalipse. Não haverá morte,
não existirá, não haverá morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Apesar desta promessa, qual tem sido a nossa missão? Qual tem sido a nossa postura como cristão e cristãs? Qual deveria ser a minha atitude? Qual deveria ser a minha posição diante deste mundo? Diante das pessoas que nos cercam? Diante do mal que assola a humanidade? Qual deveria ser a minha postura como cristão? Como filhos de Deus, como discípulos, como discípulas, qual deveria ser a minha posição? Será que eu devo esperar pela vida eterna ou eu devo viver o aqui e agora? Qual tem sido a minha posição para que eu tenha paz? Para que eu possa promover esta paz? Qual tem sido a minha posição, a sua posição? Porque a vida eterna, ela é oferecida a cada um de nós. Ela é oferecida a cada um de nós. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Eu tenho me esforçado, eu tenho sido um cristão verdadeiro, ou eu tenho ficado em cima do muro, em dúvida, com o coração cheio de incertezas? Como tem sido a minha postura? Meus queridos, a vida eterna começa depois da morte física? A vida eterna começa depois da morte física ou ela inicia já nesta vida? A vida eterna, ela começa nesta vida quando eu procuro conhecer e viver a Deus. Porque um dia nós iremos morrer. Um dia nós iremos morrer. Isso é fato. Isso é fato. E como será depois da morte? Como será? A eternidade, ela existe. A eternidade, ela é oferecida a todos nós. Por isso, meu querido e querida, nós devemos nos preparar. Devemos nos preparar. Busque viver uma vida cristã diferenciada. Busque viver uma vida cristã pautada no Evangelho de Jesus. Eu quero finalizar este estudo. Eu quero finalizar agora esse estudo. Jesus, em sua vida e ministério, ele sinalizou a seus seguidores e seguidoras que eles deveriam se portar principalmente no que diz respeito ao reino de Deus. Viver o reino de Deus. Paute-se no serviço, que é a diaconia. Meus queridos, enfatize que a função, coloque na sua mente que a função do discípulo e da discípula é o serviço como um estilo de vida. Se você quer a vida eterna com Deus,
Mude a sua maneira de viver. Mude de uma forma radical. Viva o Evangelho. Seja servo. Seja servo. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Podemos perceber que o tema do serviço cristão, ele está inserido no Sermão do Monte. Faz parte dos evangelhos. Por isso, eu quero deixar para você esta mensagem, este estudo nesta manhã. Seja verdadeiro com Deus. A vida eterna, ela existe. E é oferecida a cada um de nós. Que Deus possa abençoar a tua vida. Deus possa abençoar a tua vida cada dia mais. Cada dia mais. Amém? Eu quero orar por você agora. Orar pela sua saúde. Pedir a Deus pela sua vida espiritual também. Amado e eterno Deus, nós te adoramos, Pai. Te pedimos perdão, meu Pai amado, pelas nossas falhas. Porque temos falhado, meu Pai. Temos falhado em nossa caminhada como cristãos e cristãs. Temos dado pouco interesse, Pai, ao Teu Evangelho. Temos focado, meu Pai, no aqui e agora. Perdoa, Senhor. Perdoa porque nós temos negligenciado tão grande salvação. Pai, nesta manhã, eu apresento diante do Senhor essas pessoas que estão nos assistindo agora, Pai. Pessoas que querem viver a vida eterna contigo. Oh Deus querido, coloque em cada coração, meu Pai amado, a tua graça. Livra, Senhor Deus, a cada um, Pai, de todo mal. Que nenhum, Pai amado, se perca. Que nenhuma influência desse mundo, Pai, venha entrar na mente desses irmãos, dessas irmãs que estão agora assistindo, Pai amado, esse estudo. Meu Deus, que possamos, ó Pai amado, te buscar a todo tempo. Que não venhamos a ter dúvida, Pai, da vida eterna. Que não venhamos, ó Pai amado, a olhar para trás, mas sempre olhar para frente, buscando viver uma vida cristã autêntica, viver uma vida cristã de uma forma verdadeira. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada família que está agora nos assistindo. Cada vida que tem se esforçado, Pai. Cada vida que tem, ó Deus, pautado a sua fé na ressurreição de Jesus Cristo. Seja com cada um, Senhor. Livra de todo mal. Prospera, Senhor Deus, de uma forma emocional, de uma forma material, de uma forma espiritual, cada uma dessas pessoas que estão agora nos assistindo. Essa é a nossa oração, no nome poderoso de Jesus, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido e querida.
Eu quero deixar um recado também que hoje às 19 horas nós vamos estar celebrando o nosso culto, online também, e espero que você esteja conosco hoje, mais logo à noite. Que você tenha um domingo de bênção, que a paz de Jesus Cristo esteja em seu coração. Deus te abençoe. Amém e amém.